A Bíblia diz que eles cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Muitos param de ler esse versículo aqui. Sim, nós temos até pais da igreja que falaram: o dever de um cristão verdadeiro é odiar os judeus, os assassinos de Jesus. Quando Hitler, ele escreveu no seu livro Mein Kampf, ele disse: nós só fazemos aquilo que as igrejas já estão pregando 1500 anos, só mais caprichado. Olha, por isso você não pode dizer para um judeu: Jesus te ama. Porque ele pensa em tudo, mas não em coisa boa. Então nós temos que trabalhar na base. Na base. Então nós vimos como os árabes aproveitaram essa fraqueza dos judeus quando eles foram espalhados no mundo inteiro e Israel ficou meio deserto. Eles foram lá, tomaram conta do monte do templo, botaram o domo da rocha e a mesquita Al-Aqsa. E gritaram: Allahu Akbar, agora Allah é o Todo-Poderoso. E aquele Yahvezinho, esquece, aquele Deus dos judeus. E hoje vemos o monte ainda tomado pelos muçulmanos, e os judeus estão orando ali embaixo, que é a situação real, a restauração espiritual não aconteceu ainda. Eles estão lá embaixo no muro das orações. E claro, os árabes foram atropelados pelos acontecimentos, porque a Bíblia promete em muitos versículos que Israel ia voltar para a sua terra. Muitos versículos, até no Novo Testamento. Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completem. Ou Jesus disse: vocês não beberão mais até que vocês vão jubilar de novo. Zana, aquele que vem em nome do Senhor. No Islã, nós temos nenhuma profecia sobre a volta de Israel para a sua terra. E os árabes, no dia 14 de maio de 1900, foram atropelados. Para eles é o dia do Nakba, que é o dia da catástrofe. Quando Israel comemora a fundação do Estado de Israel, os árabes estão lá chorando, é o dia da catástrofe para eles, porque eles foram atropelados. Em vez de aceitar os judeus, sobreviventes do Holocausto, com braços abertos, como seus parentes, todos são semitas, eles começaram a guerra de aniquilação desse novo Estado de Israel. Então, na verdade, hoje à noite, nós vamos dar um toque em Ezequiel 37 a 39, só que eu não vou ler todos aqueles capítulos. Ali a Bíblia fala de um vale de ossos secos, que de repente vão reviver, e um povo sobremodo numeroso se levanta, e para Ezequiel está dito, Deus fala: todos esses ossos são a casa de Israel. Você pode interpretar isso como algo evangelístico, que quem aceita Jesus passou da morte para a vida, mas aquela visão, a interpretação é que representa Israel, que depois de 2000 anos espalhados como ossos secos, iam reviver na sua terra, que Deus prometeu aos patriarcas. E a Bíblia diz que isso vai acontecer no fim dos anos. Virás a terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel. Ezequiel 38:8 e Ezequiel 38:16 está escrito: nos últimos dias hei de trazer-te contra minha terra. E a Bíblia fala de Gog de Magog, que vem do extremo norte. Então hoje vamos falar um pouco sobre isso. Aquele vale dos ossos secos. Parece uma aula de anatomia humana. Que nem você pega um esqueleto, desmonta ele, joga ele lá no meio da sala e fala para os estudantes de medicina: vão montar o esqueleto. Não, as costelas, a bacia, o crânio, vértebras e tudo. Então isso acontece. Um vale cheio de ossos espalhados, e a Bíblia fala de vários estágios. Eles eram numerosos e sequíssimos. Quer dizer, eles ficaram muito tempo. Depois haveria, de repente, um ruído, um barulho e um ajuntamento. Parece uma coisa muito interessante. Ezequiel 37. Aí vai se juntando.
Aí eles vão se levantar e um exército sobremodo numeroso será isso. Quer dizer, vem a pele, vem os tendões, né? A carne e aquelas pessoas de pé. E como último estágio, Deus derramaria o seu Espírito. Presta atenção. Último estágio. Não o primeiro. Porque muitos cristãos dizem, olha, mas Israel nem é crente. E nós temos naquela menorá bonita, que fica em frente do parlamento judeu, nós temos um grande candelabro, e uma das cenas que foi dado pelos ingleses, nós temos exatamente Ezequiel 37. Ele profetizando aos ossos secos, que faz parte da história, que essa cena fica exatamente aqui, naquela menorá, que mostra um pouco da história até moderna de Israel. Então a Bíblia diz que Israel também um dia vai passar da morte para a vida. Primeiro como nação e depois espiritualmente. Nós sabemos da história que houve pequenas migrações para Israel bem antes da fundação do Estado de Israel. Por causa daqueles pogroms antissemitas no leste europeu, muitos judeus começaram a sair de lá. Era uma presença muito humilde, até, vou me arriscar a dizer, miserável em Jerusalém, dos judeus, que sofreram muito sob o domínio muçulmano daquele império otomano, que reinou muitas centenas de anos. Aí houve o barulho dos ossos. Em 1897, houve o primeiro congresso sionista mundial em Basileia, na Suíça. E um homem que se destacou lá foi o Theodor Herzl, um judeu jornalista. E ele resume aqui esse primeiro congresso sionista. Ele disse, se vocês querem que eu vou resumir esse congresso em Basileia, eu vou dizer uma coisa. Em Basileia, quer ouvir o original? In Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Em Basileia eu fundei o Estado judeu. Aí ele diz, eu não posso dizer isso em público, porque eu ia enfrentar uma risada, uma zombaria universal. Todo mundo ia rir de mim. Agora ele fala o seguinte, talvez em 5 anos, o máximo 50 anos, todo mundo vai reconhecer isso. Você sabe que depois de 50 anos Israel foi fundado? Interessante. Interessante o que aconteceu. Nós sabemos tudo como a terra se preparou através da Primeira Guerra Mundial, quando os ingleses tomaram essa região dos otomanos, turcos, vamos dizer. E prometeram tudo isso para os judeus. Tudo. Mas depois de 5 anos, porque isso foi em 1917 prometido, depois de 5 anos, eles já ficaram com o pé atrás e tiraram 2/3 do prometido e fundaram um novo país, a Jordânia. 2/3 do prometido para os judeus. Ficou 1/3 que foi despedaçado pela ONU em novembro de 1947. Israel ficou com 13% migalhas. Jerusalém excluída, que é o coração dos judeus, Sião, e eu olho com saudade para Sião, para Jerusalém, e uma grande parte do prometido, que é o azul. Você sabe que tipo de terra é essa? Vocês já foram lá na viagem? Olha, se alguém veio do Nordeste e chora por causa da seca lá, vai no Negev, e você vai voltar alegre para o Nordeste. Comparado com o Negev, o Nordeste é um jardim regado. Até um judeu que veio para Israel disse, na região mais seca do Brasil, chove mais do que na região mais chuvosa de Israel. Aí você sabe a qualidade que eles ganharam. Olha aquele pedaço grande. Negev, né? Um deserto. Então, nós vimos que naquelas alturas já muitos judeus até saíram da Europa, alguns até da Alemanha, porque a pressão dos nazistas aumentou muito. Né? Adolf Hitler, Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, e Hitler falando, não pode haver 2 povos escolhidos. Olha o que ele falou. Isso é religioso, não político. Quem eram os 2 povos? Judeus e alemães.
Já que Hitler substituiu os judeus pelos alemães e Jesus pelo Adolf Hitler, eles começaram a aniquilar os judeus. Reagem, alemães, não compram nas lojas de judeus. Um boicote nazista contra lojas de judeus. É isso que acontece até nos dias atuais. E nós vimos como o judeu foi identificado através da estrela de Davi, onde estava escrito Jude, judeu. E em Auschwitz, vocês sabem que lá começou tudo assim em 1941, 2. Aqui na rampa da seleção, aquelas pessoas doentes, velhas ou crianças já foram para a fila das câmaras de gás. Os outros foram usados ainda como escravos na rampa da seleção, onde os nazistas selaram o seu destino, onde os nazistas se sentaram no trono de Deus e decidiram sobre vida e morte. E a Bíblia diz, quem toca os judeus, toca a menina dos seus olhos. Aí começou a queda da Alemanha. E em Auschwitz, que não era um campo de concentração, Auschwitz era um campo de extermínio. Ali se cumpriu Ezequiel 37:11. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Auschwitz, extermínio. E eles gritaram, acabou a nossa esperança. Foi horrível. E nós temos isso aqui, quem carrega esse símbolo é inimigo do nosso povo. Já que Hitler chamou os judeus de insetos nocivos, os judeus foram mortos nas câmaras de gás com cionareto, que é usado para acabar e aniquilar é um inseticida. E eles foram mortos através daquilo que foi fornecido pela agência de inseticida da Alemanha. Aqui nós vemos um tapete que foi feito com o cabelo das judias assassinadas. Imagina, os nazistas limpando suas botas num tapete feito de cabelo humano. Então aqui vemos Auschwitz, quando eles foram selecionados, grava esse prédio aqui, do outro lado está escrito Arbeit macht frei, que era quase uma piada, o trabalho liberta, né? Aquele prédio. E aqui o mesmo prédio, e aqui nós temos a Marcha dos Vivos. Todo ano, judeus jovens vão lá, no lugar onde tantos dos seus antepassados foram aniquilados, e mostram que eles vivem. O povo de Israel vive, Am Israel Chai. E nós vimos como pessoas como Joseph Goebbels, com a sua esposa Magda, esse Harald era o filho do primeiro casamento, aqui os 6 filhos, 5 meninas e um menino, eram os filhos desse casal. E o fim deles, eles mataram todos os filhos, e a si mesmo, quando os comunistas avançaram lá contra Berlim e os aliados. Sabe, através de que muitos nazistas cometeram suicídio? Com que? Cionareto. A mesma coisa que eles usaram para matar os judeus, eles mesmos tomaram para se suicidar. A maldição caiu sobre a própria cabeça. E lá em Nuremberg, eles foram condenados à forca. 11 dos nazistas. Um deles era o Hermann Göring, que conseguiu uma cápsula de cionareto na noite anterior do enforcamento. Assim, só foram enforcados 10. Você lembra dos filhos de Amã? No livro de Esther, eram 11 filhos de Amã. Lá também um homem tinha feito uma forca para aquele judeu, o tio da rainha Esther, Mardochai. E quem foi enforcado? O próprio Amã. Hermann Göring, um grande carrasco nazista. Aqui o seu irmão, Albert Göring, que provavelmente será homenageado em Israel como justo entre as nações. Um irmão, um antissemita ativo, e o outro irmão salvou muitos judeus. Sabia disso? E ele vai ser reconhecido no Museu Yad Vashem lá em Jerusalém. Mas nós vimos como aquela águia orgulhosa
foi deitada no pó e nas ruínas. Aqui vemos o comandante Rudolf Höss, no dia 17 de abril de 1947, aquele que comandou Auschwitz. Aqui ele é levado, você sabe para onde? Para o enforcamento. Em Auschwitz, onde ele contribuiu para matar muitos judeus, ele foi morto. Homens como Adolf Eichmann, um dos piores da solução final contra os judeus, foi achado, descoberto na Argentina, foi nos anos 60 e ele foi morto em Israel. E vocês sabem, os alemães mataram 6 milhões de judeus. Vocês sabem quantos alemães morreram na Segunda Guerra Mundial? 6 milhões e 800 mil. A metade da Alemanha foi destruída, a metade de tudo que os alemães tinham. E depois perderam uma grande região que o comunismo pegou, a Alemanha Oriental. E a Alemanha pagou um preço muito alto. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqui temos um sobrevivente, Simcha Melon, de Porto Alegre. Único sobrevivente de 32 aniquilados pelos nazistas. Aqui os nomes em Yiddish e em hebraico, toda a parentela morta pelos nazistas. Temos homens como Ben Abraham, o presidente dos sobreviventes do Holocausto aqui no Brasil. Eu tinha o privilégio no ano passado de estar com esse homem uma semana, que foi algo muito, muito, muito emocionante. Ben Abraham, um homem que sobreviveu a Auschwitz e outros campos. E hoje temos Yad Vashem, onde tem a chama eterna, e tem os nomes como Auschwitz, Majdanek, Bergen-Belsen, Buchenwald, Sobibor, os nomes dos lugares do horror onde os judeus morreram. E aí chegaram os sobreviventes do Holocausto, porque a Primeira Guerra Mundial preparou a terra e a Segunda Guerra Mundial preparou o povo.